Olá, meu amado. Olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? É um prazer maravilhoso poder estar aqui mais uma vez compartilhando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós estamos vivendo em um período em que a palavra de Deus ela está se cumprindo todos os dias. Nós estamos vivendo em uma época, em um período em que o capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 3 em diante, está se cumprindo todos os dias. E não é para nós se escandalizarmos. É necessário acontecer. Porque tudo isso já foi previsto por Jesus. Tudo isso já foi previsto pelo Criador do universo. E, infelizmente, nós como os cristãos, porque eu falo cristãos, nós estamos tentando buscar a santidade a cada dia, se santificar cada vez mais. Porque crente, amados, até Satanás é crente. Porque Satanás ele crê que Deus existe. Satanás ele crê que Jesus existe. Porque várias vezes, quando Jesus entrava nas cidades, nas circunvizinhanças, quando tinha alguém possuído pelos espíritos imundos, aquelas pessoas que estavam sendo possuídas, elas se prostravam diante de Jesus com reverência a Jesus. Ou seja, eles crêem que Jesus existe, eles crêem que Deus existe. Mas a palavra que eu quero estar compartilhando, nós vamos passear um pouco nas Escrituras, onde eu costumo falar que está havendo muitas indiferenças, muitas discórdias, várias religiões, várias pessoas falando que se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Amados, o dízimo foi no Velho Testamento realmente, mas também está no Novo Testamento. Nós temos que fazer aquilo de acordo com a nossa consciência. Fazer por amor ao Evangelho, porque a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 5, de versículo 17 ao versículo 20, a seguinte palavra: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Diz a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, não se cumpriu tudo o que foi previsto. Ou seja, está se cumprindo, ou seja, não está passando a lei de Deus. Aquele, pois, que violar uns destes mandamentos postos, que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aqueles que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amados, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado. Jesus está falando na tua palavra que ele não aboliu. Jesus ele veio cumprir. Jesus ele deu exemplo. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Por quê? A Bíblia vai nos falar que Deus ele fez o mundo em 6 dias, criou todas as coisas, as maravilhas em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Mas por que Deus ele descansou? Ele, como Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga. Ou seja, ele deixou o exemplo para que nós venhamos seguir. Não foi só para o povo de Israel, não só foi para os judeus, porque Jesus ele veio para todos. É igualmente um presidente. Eu votei para um presidente. Por exemplo, você não votou para o presidente, mas ele governa o Brasil, ou seja, ele é o presidente de todos. E Jesus não é diferente, amados. Jesus ele não tinha pecado, mas ele se batizou para a remissão de pecados. Ele não tinha pecado, mas ele deixou o exemplo que nós tínhamos que seguir esse exemplo. Mas hoje nós estamos vivendo em um período que há várias religiões, muitas contendas, várias contendas mesmo, irmãos, porque muitas das vezes nós falamos que amamos a Jesus, amamos o nosso próximo e nós não amamos. Quando você vê um próximo, quando você vê um irmão se afastando da igreja, se afastando do rebanho, você só critica, você só julga, porque você não vai visitar aquela pessoa que está se afastando, porque você não sabe o problema de cada um deles. É a mesma coisa, a mesma forma os dízimos. Os dízimos eles é para ser devolvido.
como a lei de Deus ela é para ser observada. Não é porque nós vivemos hoje pela graça que nós devemos invalidar a palavra, invalidar a lei. Não é porque nós vivemos hoje pela graça que nós vamos adulterar, que nós iremos matar, que nós iremos roubar, que nós iremos se prostituir. Não é, amados. Não é porque nós vivemos pela graça, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos que viver desta forma, desta maneira. Não é dessa maneira, não é desta forma. A Bíblia nos diz que um dia nós iremos comparecer diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, e é bíblico. Essas passagens estão tudo no Novo Testamento. A Bíblia nos diz que um dia nós iremos prestar conta. Eu falei ontem, em uma transmissão que eu fiz, que você pode ter 20 anos, 30 anos de igreja, 20 anos. Um dia nós iremos comparecer diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha filhinha está aqui, com 6 anos. Mas um dia ela irá comparecer diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra que diz. Eu quero ver na Bíblia um versículo ou um texto bíblico falando que Jesus aboliu a lei. Eu quero ver uma passagem bíblica falando que Jesus ele mudou o que ele já foi previsto por ele mesmo, amados, antes da fundação do mundo, porque ele já existia. Se houver nas escrituras sagradas que foram mudadas as leis, os estatutos que Jesus mudou, amados, eu paro de ler a Bíblia. Eu estou falando com sinceridade, amados. Eu paro de ler a Bíblia. Mas sabe por que eu não vou parar? Porque não tem texto que me prove isso. Amados, há várias religiões. Muitas pessoas querendo ser santas e não são santas. Olhando o defeito do seu próximo, olhando o pecado do seu próximo. Julgando as pessoas por causa do sábado. Julgando muitas pessoas por causa de dízimos e desofertas. Compartilhando algo que não está de acordo com a palavra, porque tem muitas pessoas que estão fracas na fé, que não conhecem ainda o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, só apenas ouvem, mas não meditam na palavra. E nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós afastamos a ovelha do rebanho, e nós vamos pagar o preço, irmão. Você vai pagar o preço, eu vou pagar o preço, por causa dos nossos atos errados. Eu não estou julgando, não estou criticando, mas é a própria palavra que nos diz. Nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Nós estamos vendo vários acontecimentos, porque tem vários crentes que se diz crente, mas não são crentes, porque até Satanás é crente, como eu já falei, que está dentro da igreja, amados, se prostituindo, que está dentro da igreja em adultério, que está dentro da igreja em pecado e ainda toma santa ceia. Eu não estou julgando, não estou criticando, mas está acontecendo em várias religiões, em várias igrejas. Por mais que o pastor não veja, por mais que os diáconos eles não vejam, os presbíteros, mas Deus ele está vendo. Tudo que nós fazemos pode até ser debaixo do chão ou debaixo da água, lá nas profundezas do mar. Deus ele nos vê. Jesus ele sabe do que a gente faz. Jesus ele conhece o nosso coração. Então, antes de apontar dedo para as pessoas porque devolve dízimo, para quem não devolve, para quem guarda o sábado, para quem não guarda, se examina a você mesmo. Veja onde você está errando, porque a palavra nos diz aqui, ó. Olha que a Bíblia é tão maravilhosa em nos falar em Mateus capítulo 7. Você que critica as pessoas porque não devolve o dízimo, a Bíblia diz que todo aquele que não devolve o dízimo é ladrão. Toda a humanidade ela rouba a Deus. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas, porque está registrado lá em Malaquias, de capítulo 3, de versículo 8, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É toda a humanidade, a nação toda rouba a Deus. Mas, amados, deixamos o julgamento para Deus. Ele que vai nos julgar. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porque vês tu? Porque você observa o seu irmão que não está devolvendo o dízimo? Porque você vê o seu irmão porque não está obedecendo o sábado? Porque o seu irmão não está obedecendo a lei de Deus, amados? Deixa o julgamento para Deus. Muitas das vezes eu julgo as pessoas, mas o juízo não compete a mim.
O juízo só compete a Deus e a Jesus Cristo. Eu já falei e retorno a repetir. Um dia você, meu amado, um dia você, minha amada, irá comparecer diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas criticam porque os católicos adoram imagens. Amados, deixa o julgamento para Deus. É Deus que vai nos julgar. O que adianta você criticar os católicos porque adoram imagem e você está se prostituindo e você está em adultério? O que adianta você olhar o argueiro que está no olho do teu irmão quando você não enxerga a trave, a pedra que está no seu próximo? Então, em vez de julgarmos, em vez de lançar pedras, assim como aqueles homens pegaram aquela mulher que foi pega em adultério e levaram aos pés de Jesus para poder apredejá-la. Vários deles ali estavam em pecado, vários deles ali tinham adulterado com ela, mas eles queriam apredejar aquela mulher, mas Jesus não apredejou. Jesus simplesmente falou: quem dentre vós que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem dentre vós aqui que não tem pecado, que atira a primeira pedra, meu amado. Atira a primeira pedra, minha amada. Nós éramos pecadores e continuamos no pecado. Jesus nos resgatou, mas nós vivemos ainda no mundo corrompido pelo pecado e nós pecamos, nós falhamos porque nós somos carne, nós somos homens e também tem mulheres que falham, que pecam. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós iremos ser imperfeitos, porque só houve um perfeito que foi Jesus Cristo de Nazaré e mais dois que andou, Enoque e Elias, eles andaram com Deus, eles obedeceram a Deus e eles foram transladados vivos. E na nossa geração, será que tem alguém 100% perfeito? Fica esta pergunta, amados. Examine-se o homem a si mesmo, porque um dia todos nós iremos ter que prestar contas a Deus. Não importa a dominação que você esteja, não importa o local que você esteja, qual a igreja, porque Jesus não veio pregar praga de igreja, Jesus veio pregar a salvação, amados. Nós somos templos. Quando nós desonramos o nosso corpo, nós estamos cometendo pecado. Por que questionar alguém que não guarda o sábado? Porque eu já guardei e não estou aqui para julgar nem para condenar. Quem vai me julgar vai ser Deus. Porque eu questionar você, como estão colocando lá nas redes sociais, que não devolve os dízimos, vai para o inferno, que está roubando isso, aquilo, amados. Deixa a palavra. Deixa com a palavra, deixa com Deus. É desta mesma forma que eu posso falar para você que Jesus, ele abomina a carne de porco. E você come carne de porco, não? Para que apontar dedo? Eu posso estar apontando o dedo para você agora. A Bíblia nos proíbe de comer carne de porco. A Bíblia nos proíbe de comer carne de porco. E nós comemos. Você come, você não come? Você está pecando. Porque nós estamos desonrando o templo do Espírito Santo. A própria Bíblia é clara em falar que nós somos templo do Espírito Santo. Você fuma, você não fuma, você não bebe, não bebe. E para que julgar, amados? Se você já bebeu, se você já estupou, se você já adulterou, se você já fez um monte de coisa errada, agora você quer ser santo, você quer julgar as pessoas. Deixa o julgamento para Deus, amados. Pare de condenar, porque quem condena é Satanás, mas Jesus liberta. Amém? Talvez essa mensagem possa ser dolorida, mas era a mensagem que eu queria compartilhar. Deixe de postar o que não deve nas redes sociais, amados. Pregue o amor, pregue Jesus Cristo, pregue o caminho dos céus. Não afaste as pessoas dos caminhos de Deus, porque você vai pagar um alto preço. Pode ter certeza. Pregue o caminho que deve andar.